Vem cá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se eu pudesse te mostrar agora mesmo um método capaz de te fazer vencer as suas barreiras e fechar processo de coaching sempre que você quisesse, você teria interesse? O que eu vou dividir com você agora nesse vídeo pode mudar completamente o resultado que você obteve até agora querendo ser um coach. E pouco importa, de verdade, se você é um coach recém-formado, alguém que já está atendendo ou fez a sua formação há um tempo e só decidiu focar no coaching agora. O que eu vou dividir com você agora é capaz de mudar completamente o rumo da sua carreira, como já mudou a de centenas de outros coaches, como a Luciana Fiô. Olha só o que ela diz sobre esse método. Olá, eu sou Luciana Fiô, sou coach de finanças e negócios. No início de 2016 eu fiz um curso com a Jaqueline Salles, onde eu aprendi técnicas para fechar meus processos de coaching, para vender e fechar os processos de coaching, porque eu não sabia vender, eu não sabia como fazer com que o meu cliente, que na sua maioria está desorganizado financeiramente, enxergasse que o processo era um investimento e não um custo. E eu também não conseguia definir um valor que fizesse sentido para eles, e eu tendia a cobrar barato para conseguir então fechar meus processos. Com as técnicas que eu aprendi com a Jaqueline, eu descobri como vender sem parecer que eu estou vendendo. Então eu não me sinto vendendo e o cliente também não vê dessa forma. A gente tem uma conversa sobre o processo e que no final o cliente tem muita vontade de fechar. E aí eu também aprendi como fazer propostas que realmente convertem. Então quando eu mando a minha proposta, muitas vezes o cliente acha até que o preço está barato para tudo aquilo que eu estou oferecendo. Então eu aprendi como vender sem ser dolorido, eu não gostava de vender, como fechar, como ter propostas que realmente convertem. Eu não fechava com facilidade minhas propostas e hoje eu fecho cerca de 97% das propostas que eu envio. Então eu aumentei consideravelmente o número dos meus clientes e aumentei os valores dos meus processos de coaching, principalmente por conta dessas técnicas que eu aprendi com a Jaqueline. E além da Luciana, teve também o Pablo Tufano, que é coach de relacionamentos, que em apenas um mês, isso mesmo, apenas um mês, fechou 31 mil reais em processo de coaching depois que aprendeu a utilizar esse mesmo método que você está prestes a descobrir agora. E o Pablo também é o dono do nosso recorde de fechamento, ouvindo um sim 3 minutos após entregar a proposta escrita. E agora é a sua vez de mudar completamente o futuro dos seus resultados como coach e expandir absurdamente o impacto que a sua missão pode gerar nas pessoas. Somente no ano de 2016, esse método já gerou mais de R$500 mil em fechamentos de coaching para mim e para os meus clientes. Eu sou Jaqueline Salles, mas você sabe que se me encontrar por aí, pode me chamar de Jaque. Eu sou mentora de negócios para coach e nos próximos minutos eu vou resumir para você o que eu aprendi na minha experiência como coach e mentora dos últimos 5 anos. E mais do que isso, eu vou te mostrar como você mesmo pode fechar processo de coaching sempre que você quiser, porque você vai passar a enxergar os pontos cegos na sua atuação profissional, onde estão guardadas as oportunidades de fechamento. E assim começar a utilizar tanto o poder da internet quanto o poder do presencial para gerar um alto interesse nas pessoas naquilo que você tem a oferecer. Você pode sim fechar processos de coaching toda vez que você quiser e assim impactar positivamente a vida das pessoas respirando a sua missão. E além disso, você vai ver como é possível ter uma renda recorrente de coaching e assim se tornar um coach de verdade e com resultados reais. Eu vou mostrar aqui técnicas criadas e descobertas por mim e que os meus mentorados usam para fechar processos de coaching diariamente. E para isso, a primeira coisa que você precisa entender é, de verdade, você não precisa seguir sempre modelos pré-fabricados que fazem você parecer uma outra pessoa e perder a sua essência. O que você precisa é saber como construir uma comunicação eficaz que leve as pessoas a sentirem interesse por coaching e fechem com você. A técnica que você vai usar para isso é apenas um detalhe que pode e deve ser moldada à sua personalidade e à necessidade do seu futuro coach. Em outras palavras, eu vou resumir agora. Se você aprende a colocar as palavras certas no momento certo na sua comunicação, qualquer pessoa vai ter um real interesse em fazer coaching com você, onde quer que vocês estejam, seja na internet ou no presencial. Pode ser que você esteja pensando, bem, tudo isso pode parecer exagerado.
Claro, no início da minha carreira, depois que eu me formei como coach, eu vi que não era tão fácil assim vender coaching. E aí eu também ficava muito desconfiada de tudo. Mas depois de um tempo, eu percebi claramente que essa era somente mais uma crença limitante minha. E eu descobri que esse tipo de habilidade poderia sim ser ensinada e aprendida. Logo depois que eu me formei e decidi ser uma coach, eu achava que as pessoas iriam pedir e até mesmo implorar para fazer coaching comigo, assim que eu explicasse o que era isso. Bem, mas não foi bem assim que aconteceu. Eu tive muitas tentativas frustradas, levei muitos nãos. Eu aluguei um espaço físico, decorei um consultório novinho, mas os clientes simplesmente não apareciam. Era muito desafiador para mim gerar interesse nas pessoas em fazer coaching comigo e sequer vir fazer a primeira sessão gratuita. Daí eu comecei a perceber que se eu não aprendesse a gerar interesse real nas pessoas em fazer coaching comigo, eu teria que desistir do meu sonho e voltar para o mercado de trabalho. E isso definitivamente era tudo que eu não queria que acontecesse. E para que isso definitivamente não acontecesse, eu passei a seguir uma metodologia que passou a funcionar. E aí eu comecei a fechar e atender pessoas de todo o país, também de outros países como Estados Unidos, Europa e de países que realmente eu nem sabia que existiam. Eu testei e comprovei na vida real essa metodologia e hoje, além de usá-la para mim, eu ensino a centenas de coaches a fazerem o mesmo que eu fiz. Talvez você esteja pensando: mas Jaque, na teoria, isso parece até fácil, mas quando eu chego na hora da prática, eu simplesmente travo. Bem, afinal de contas, fechar processos de coaching mexe muito com o nosso emocional, não é mesmo? Eu sei bem como é isso. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é: no começo é assim mesmo. Primeiro você sofre para fechar, depois você vai sofrer para aumentar o seu preço e depois você sofre porque não consegue mais atender todo mundo que te procura. Eu entendo que esse seja um dos maiores desafios que você já enfrentou na sua vida até agora. Eu também já passei por cada fase dessa jornada e eu sei bem como é. Imagina só, você precisa explicar o que é coaching, atrair a atenção plena daquela pessoa, marcar um horário com ela, fazer uma sessão que gere muita vontade, fazer promessas, negociar um preço justo e ainda pensar em entregar o resultado que a pessoa está confiando que vai receber. Tudo isso antes mesmo de ouvir um sim. E tudo isso precisa ser muito bem feito e encadeado para que esse sim aconteça. E não é à toa que a maior parte dos coaches que terminam as suas formações super empolgados em viverem a sua missão, simplesmente desistem. Por quê? Porque quebram a cara quando chegam aqui fora e percebem que não é tão fácil assim viver de coaching. A parte mais difícil desse processo era a hora de verbalizar o valor do coaching, ou pelo menos era até agora. Eu estou prestes a te mostrar como você mesmo pode criar formas de tornar todo esse processo muito mais fácil e até mesmo prazeroso. Isso mesmo, prazeroso, fazendo tudo do seu jeito, da sua maneira e principalmente no seu ritmo. Vai ser fácil e rápido, eu te garanto. E o segredo de fazer tudo isso acontecer está em apenas duas palavras: respeito e individualidade. Ou seja, respeite a sua individualidade. Tudo que você precisa aprender para fechar processos de coaching a hora que você quiser é fazer acontecer do seu jeito, do seu jeitinho e não da maneira de outras pessoas que nada tem a ver com a sua forma de ser e pensar sobre o coaching. E isso só é possível quando você aprende sobre várias técnicas de fechamento e escolhe aquela que mais se encaixa na sua personalidade e também nas necessidades do seu futuro coach. Tudo que você precisa aprender para fechar processos de coaching quando você quiser existem várias técnicas diferentes. Você só precisa escolher a que mais se adapta a você, ao seu jeito. E se as necessidades dos seus futuros coaches também são diferentes, então, obviamente, as técnicas também precisam ser. Para começar a fechar processos na hora que você quiser, seja pela internet, usando as mídias sociais, inclusive o WhatsApp, ou em lugares presenciais, seja em eventos ou nos lugares que você já frequenta, tudo que você deve saber é entender que as pessoas querem passar pelo seu processo. Você só precisa fazê-las descobrir isso. Saiba que você não precisa nem mesmo ter um nicho definido. Não precisa criar ou aumentar uma fanpage. Não precisa nem mesmo ter um site. Você não precisa de nada disso para ter os seus primeiros 50 clientes pagantes. Não precisa mesmo.
E a forma mais simples e eficiente que eu conheço de você fazer isso é conhecendo técnicas que se adaptem à sua personalidade. Assim, você tem o direito de escolha e não precisa ficar decorando técnicas e nem tampouco mudando o seu estilo de ser, nem tampouco mudar a sua essência. Acredite! Isso tudo pode acontecer de forma muito mais fácil, natural e até mesmo prazerosa do que a forma como você está tentando fazer até agora. E como fechar processos de coaching de forma natural, fácil e até mesmo prazerosa? Foi isso que eu me perguntei durante anos. Sério. Eu passei anos estudando, pesquisando com os maiores mentores do mundo. Eu já estudei com o próprio T. Harv Eker, o autor dos Segredos da Mente Milionária. Esse é o cara que mais me ensinou sobre marketing toda a minha vida. Eu ainda estudei com o mentor do Brandon Burchard e com o mentor do Robert Kiyosaki. Eu passei anos testando e validando formas de fechamento. E hoje eu ensino tudo o que eu aprendi. E eu vou te dizer, eu adoro fazer isso. Quando eu descobri o mundo do marketing no dia a dia, o marketing que não é invasivo, quando eu comecei a estudar sobre formas de gerar interesse nas pessoas no que eu dizia e fazia, eu sempre caía no mesmo desafio. Como criar uma técnica que seja totalmente irresistível e que eu possa usar onde quer que eu estivesse, sem depender de e-mail, de agendar sessões experimentais e nem tampouco esperar por meses a resposta do coach. Para descobrir essa resposta, eu comecei a testar e fazia uma técnica que eu chamo de dissecar o defunto. Ou seja, cada não que eu levava, eu estudava minuciosamente o que eu falei ou escrevi, o que eu poderia ter dado de errado. Acredite, era muito dolorido, porque não é fácil você levar um não e nem tampouco estudar os motivos desse não. Mas você que está me ouvindo agora, você realmente não vai precisar fazer isso, porque eu já passei por tudo isso por você. Eu busquei também em vídeos, treinamentos, livros, grupos de mastermind. Eu perguntava para as pessoas, eu me joguei completamente nessa pesquisa por anos e anos. Até chegar em 4 modelos que funcionam sempre, em diferentes ocasiões. E quando eu dominei esses 4 modelos de fechamento de propostas, eu passei a escolher cada um deles de acordo com as minhas necessidades e as particularidades do meu coach. Por exemplo, se eu estou em um evento e encontro alguém que demonstra interesse pelo meu trabalho, eu não posso simplesmente perder tempo dizendo para ele que eu vou entregar o cartão, entregar uma proposta por e-mail. Eu tenho que aproveitar a oportunidade e fechar ali mesmo. Então, um dos meus modelos de proposta cabe perfeitamente para situações como essa, como você precisa ser rápido. Quando eu percebi que eu tinha criado um modelo de proposta específico para determinadas situações, tudo mudou. Exatamente isso. Tudo mudou. Por quê? Porque eu passei a fechar todas as propostas que eu oferecia. E o melhor, por um preço muito maior e que a cada dia aumentava mais e mais. Eu já fechei processos de coaching até mesmo no banheiro feminino usando uma dessas técnicas. E, inclusive, eu já comprei 2 produtos que foram oferecidos para mim usando o meu próprio modelo de proposta. Isso é incrível, não é mesmo? Hoje, um processo de coaching individual comigo tem um valor de R$25 mil. E eu não atendo mais individualmente, nem se alguém vier me pagar esse valor. Simplesmente porque hoje eu me dedico mais a ensinar do que a atender. Mas para isso, eu precisei me especializar em modelos que realmente funcionassem 100% das vezes. E eu te garanto que as técnicas que eu ensino funcionam 100% das vezes quando elas são colocadas em prática. O que eu tô querendo te dizer é que eu já investi cerca de R$250 mil na minha carreira como coach nos últimos anos em treinamentos de marketing, de vendas, de empreendedorismo, livros, grupos, imersões, masterminds, participação em eventos presenciais para aprender e desenvolver essas técnicas com instrutores dentro e fora do Brasil. Muito do que eu vi eram excelentes conteúdos, de verdade. Porém, quando eu colocava na prática, não funcionavam, porque esses conteúdos não foram criados por coaches que passavam pelos mesmos problemas que eu estava passando. E eu estava sempre recomeçando o meu aprendizado, testando, validando e investindo muito no meu tempo em todo esse processo. Às vezes eu me sentia bastante frustrada, ansiosa e cada vez mais sozinha. Eu sabia que podia construir muito a partir do que eu estava descobrindo. E como coaching, aquele processo que tinha feito tão bem para mim, poderia também fazer bem para tantas pessoas. E eu sabia também que o mais importante para fazer isso acontecer era aprender a criar algo que fosse um passo a passo, adaptável à minha personalidade e ao mesmo tempo à necessidade do meu futuro cliente de coaching.
Era como se eu estivesse numa possibilidade fantástica, bem ao meu alcance, que era de ajudar pessoas e ser bem remunerada por isso. Afinal de contas, se eu não me remunerasse, eu teria que voltar ao mercado de trabalho, e isso eu não queria de jeito nenhum. Então, por mais que eu tentasse encontrar o método infalível, ele parecia escorrer pelos meus dedos. Eu sabia que ele existia, mas não estava assim tão fácil de descobri-lo. Foi então que eu arrisquei e fiz como estava fazendo antes, mas eu aumentei consideravelmente o meu valor. Eu antes estava mandando proposta de até R$ 1.500 e eu só estava recebendo nãos como resposta. E aí eu decidi arriscar e enviei uma proposta de R$ 8.000. E sabe o que aconteceu? Eu ouvi um sim. Ali, uma grande ficha caiu para mim. Sabe qual foi a ficha? Preço baixo também é um problema. Nesse momento, foi como se eu descobrisse uma fórmula secreta, um caminho que realmente não estava enxergando e que estava bem ali na minha frente. Naquele momento, a minha chave virou e eu comecei a ver os meus fechamentos por um outro ângulo. Eu comecei a desconstruir todas as minhas ofertas e reconstruí-las e também adaptar as minhas ofertas a essa nova realidade que eu havia descoberto. Nesse momento, eu percebi que eu tinha finalmente entendido como funcionava a arte de fechar processo de coaching de forma elegante e eficiente, sem mudar o meu jeito de ser e sem copiar ninguém. Eu consegui desvendar o mistério e entender o que passa na cabeça do nosso futuro coach quando ele decide fechar um processo de coaching. E agora eu vou dividir com você esse segredo em 5 passos bem simples. Eu digo que você pegue um caderno e uma caneta. A primeira coisa que você precisa entender é que o coaching não é algo que as pessoas estão acostumadas a comprar. Não é definitivamente um item de primeira necessidade. E sendo assim, as pessoas já pressupõem que coaching é caro. E quando você cobra muito barato, passa a impressão que o seu coaching é ruim e elas não fecham com você. A segunda coisa, e a mais importante, é que as pessoas não desejam simplesmente passar por um processo de coaching. Elas desejam a sua companhia, o seu acompanhamento, o seu jeito, ou seja, elas desejam rapport e conexão. E acredite, é muito fácil criar esse rapport que irá fazer com que as pessoas peçam para comprar de você, independente da sua técnica de fechamento. E a terceira coisa que você precisa saber é que o não de hoje pode ser um grande sim do amanhã. Muitas pessoas que me disseram não no início da minha carreira me procuraram depois para fechar o processo, mas para que isso aconteça, existem alguns segredos que você precisa descobrir e principalmente praticar. Mas saiba que esse não dolorido que você tomou ou aquela resposta que nunca chegou podem sim se transformar num super processo pago a qualquer momento, quando você praticar tudo que eu estou te ensinando aqui. Mas como fazer isso? Eu vou te responder. Eu vou te apresentar agora uma técnica que vai ser capaz de mudar completamente o seu futuro como coach e principalmente a visão que as pessoas têm e terão de você. Você está pronto para receber esse conteúdo? Eu espero que sim. Então vamos lá. Independente da técnica de fechamento que você escolher, você precisa ter alguns itens na sua comunicação como coach. O que eu aprendi com a consultora de imagem Lídia Jordão. Sua apresentação precisa ser impecável, estar sempre com roupas boas e bem cuidadas. Nada justifica o descuido com a sua aparência. Sua postura deve ser a de olhar no olho do seu futuro cliente, concentrar a sua atenção no que a pessoa diz, sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Sorrir suavemente e ter um astral elevado. Ser naturalmente simpático, nunca forçar o sorriso. Empatia, ouvir, se colocar no lugar do outro e não julgar. E tampouco diga o que o seu coach quer é impossível de acontecer. Gentileza. A gentileza é um imã de sims. E ter também disposição, ter energia, nunca demonstrar cansaço ou falta de boa vontade. E também ter integridade, ser ético e verdadeiro sempre. E você deve estar se perguntando, Jaque, por que seguir esses passos? Simplesmente porque as pessoas têm uma tendência a dizer sim para quem elas têm uma ligação emocional. Dizemos sim com muito mais facilidade para quem gostamos. Então, faça-se ser gostável. Isso mesmo, gostável. Eu criei essa palavra exatamente agora. Faça com que as pessoas gostem de você na hora do sim, para que elas venham a te amar no final do processo. Isso acontece comigo e com todos os meus mentorados todos os dias. Praticando essas dicas que eu compartilhei com você, você vai criar uma relação de confiança com as pessoas. E é raro alguém dizer não
para aquele que ele confia. Agora que você aprendeu a criar uma conexão emocional poderosa com as pessoas, você precisa apresentar a sua proposta, e isso pode ser feito através de diversas formas de comunicação. Lembra que eu te falei que precisa ser adaptável à sua personalidade e também à necessidade do seu futuro coach? E acredite, em muitos momentos você nem vai precisar daquela primeira sessão que chamam de experimental para você poder fechar processo de coaching. É possível sim fechar processo de coaching de onde você estiver, a hora que você quiser, e também utilizando o WhatsApp e o Messenger do Facebook. Nesse passo, você vai mostrar que sabe bem do que você está falando e vai construir confiança no seu futuro cliente em investir num processo de coaching com você. E o quinto passo é aprender a se antecipar às desculpas que o seu futuro coach vai te falar para não fechar ou simplesmente adiar o fechamento. Aquelas clássicas desculpas que nem sempre são verdadeiras. Não tenho dinheiro e não tenho tempo. Acredite, quando você se antecipa a essas desculpas, com toda certeza seus sims vão aumentar consideravelmente. Agora, eu preciso chamar a sua atenção para algo muito importante. Fique atento. Tome muito cuidado na hora do fechamento em especial, porque é nesse passo que a maior parte dos coaches erram feio. O seu fechamento deve ser uma proposta tão irresistível, mas tão irresistível que até mesmo você queira comprar de você mesmo. E principalmente uma proposta que retire o risco da perda dos ombros do seu cliente. Se você colocar esses 5 passos na ordem correta e de forma correta, com certeza, muito breve, você estará fechando o processo de coaching com imensa facilidade, naturalidade e se tornando um coach de grandes resultados. Se você colocar esses passos nessa sequência, eu garanto que nunca mais, isso mesmo, nunca mais você sofrerá com as dificuldades na hora de fechar processos. Na verdade, não há nada que me motive mais do que ver os meus mentorados e alunos como você fechando o processo de coaching. Olha esse print aqui. O Fábio já tinha tentado fechar com uma técnica que ele conhecia, mas não funcionou. Aí a cliente voltou tempos depois, ele usou a técnica que aprendeu comigo e fechou na hora, isso mesmo, na hora. Hoje em dia é fantástico que eu possa ver que eu dediquei anos e anos para apoiar os coaches a se libertarem de uma dor que deveria ser um grande prazer, que é o de transformar a vida das pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Essa é a minha grande missão. Hoje em dia, eu ensino coaches de diversas partes do Brasil e também de outros lugares do mundo a mudarem a vida de outras pessoas. Coaches que estão desenvolvendo as escolas, desenvolvendo as OABs, as empresas, o financeiro das pessoas, os relacionamentos e diversas áreas importantes da sociedade. São coaches que confiam no meu trabalho, compram meus treinamentos e colocam esses conhecimentos em prática. Nós criamos uma verdadeira corrente do bem. Somos uma família unida na missão de impactar cada vez mais pessoas. Não há nada mais gratificante para o coach do que ter a oportunidade de transformar a vida de alguém para muito melhor e assim experimentar o sentimento de missão cumprida. É fantástico fechar processos, atender e no final escutar. Nossa, foi maravilhoso, serei sempre grato pela sua vida. E é essa sensação que eu quero que você também experimente muitas e muitas vezes daqui para frente. Mas eu sei que você pode estar se sentindo meio perdido, meio sem saber por onde começar e como colocar tudo isso em prática. Afinal de contas, esse vídeo é pequeno para eu te ensinar tudo o que eu aprendi com riqueza de detalhes. Por isso, eu preparei algo muito especial para você que ficou até agora comigo. E o fato de você ainda estar aqui é um sinal claro do seu comprometimento com o seu sonho. E eu te admiro e te respeito muito por isso. Eu sei que você deseja fechar processos com naturalidade, em questão de minutos, sem sofrer com isso. Muito pelo contrário, você vai começar a ter prazer em fazer fechamentos. E por saber disso, eu tenho algo que eu criei especialmente para você. Continua comigo e conheça o treinamento Coach de Resultados, o guia absoluto para você deixar de atender de graça ou nem mesmo atender e se transformar num coach que realmente vive de coaching. O Coach de Resultados é um atalho para que você possa ter anos de conhecimento e experiência em apenas alguns minutos de treinamento. Um curso completo que vai te mostrar que todo esse caminho pode ser bem mais fácil do que está sendo até agora.
onde eu vou te mostrar o passo a passo como você gerar uma profunda conexão e vontade no seu futuro coach de fechar com você imediatamente. Isso mesmo, imediatamente. Você vai ouvir: eu quero isso para mim agora. Eu também vou te mostrar como você pode transformar seus clientes pro bono em pagantes, como você pode ter muitas indicações, como e onde atrair pessoas altamente interessadas em fechar processos de coaching com você. Como fechar processos usando as mídias sociais e o seu cartão de visita, assim se você preferir, e muito mais que somente os meus alunos poderão descobrir. Como você acabou de descobrir, os fechamentos que de fato acontecem são frutos de uma precificação assertiva e justa, e também você percebeu que você precisa de uma estrutura clara, ou seja, uma sequência para usar em cada técnica onde quer que você esteja. E nesse treinamento você vai aprender o passo a passo de como fechar processos de coaching a hora que você quiser. Exatamente isso, a hora que você quiser. E eu também vou te ensinar 4 técnicas infalíveis de fechamento de processos no passo a passo e no detalhe, ensinando tudo o que você deve saber para nunca mais ouvir um não definitivo. Eu vou te mostrar na íntegra o modelo de uma das minhas propostas de R$15.000 e como você pode começar a pensar em fechar processos por um valor cada vez mais alto. Vamos aos nossos módulos. No módulo 1, você vai aprender como aproveitar da melhor forma esse treinamento. E também o que acontece se caso você travar no treinamento, como que você pode voltar e continuar. Você vai aprender também como eu criei esse método e você vai poder criar o seu. E também receber o treinamento de inteligência emocional para coaches. No módulo 2, você vai aprender onde atrair coaches para os seus processos de coaching. E também o PDF com a lista de locais separados, onde você vai poder atrair pessoas altamente interessadas em fazer coaching com você. Nesse módulo você vai descobrir também: é possível fazer marketing e vendas sem parecer chato? E também como atrair pessoas interessadas em fazer coaching com você em eventos presenciais. E mais ainda, como utilizar as mídias sociais para atrair coaches. No módulo 3, em que momento usar cada técnica de fechamento. E também a técnica da conversa de envolvimento. Mais um PDF com o script completo dessa conversa em detalhes. Também você vai descobrir como atrair e fechar processos usando o WhatsApp sem precisar fazer aquela sessão experimental. Nesse módulo também você vai ter o passo a passo de como criar uma proposta escrita altamente irresistível. E também a técnica de como fechar por e-mail. No módulo 4, como fechar processos sem passar a vergonha de ter que vender. Você vai descobrir também quais são as frases para você incluir no seu diálogo que podem aumentar o desejo das pessoas fecharem com você. E também como vencer as desculpas, aquelas desculpas que o seu coach dá: não tenho tempo ou está caro. Nesse módulo, você também vai ter o passo a passo para fechar a sua primeira sessão, dividida em 3 partes. E também um conteúdo muito importante: como receber pagamentos pela internet. No módulo 5, você vai aprender a lidar com os seus clientes pro bono. É importante ter ou não ter pro bono? E também como transformar o seu pro bono num cliente pagante. E o que fazer quando o pro bono não dá certo. Mais o checklist de uma das minhas mais poderosas ferramentas. E também o pro bono. Como usar o pro bono para dar a sua contribuição para o universo. No módulo 6, você vai aprender a lidar com indicações. Como você ter uma máquina de indicações. Como você treinar o seu coach para te indicar cada vez mais. Como gerar uma oferta irresistível para as suas indicações. No módulo 7, você vai aprender um método de atendimento. Como criar um ambiente ideal na hora de atender. E também o guia completo do que não fazer no atendimento online. E além de tudo isso, agora eu vou te dizer quais são os presentes extras que eu preparei para te entregar como bônus. Olha, eu pedi para os meus maiores cases de sucesso te ensinarem exatamente como eles fizeram. Então, nos bônus você vai ver uma aula inteira com a Luciana Fior explicando o passo a passo de como ela fecha propostas de coaching em tempo recorde.
Eu também pedi ao Pablo Tufano e nós criamos juntos uma aula onde ele ensina todas as técnicas de atração de clientes para que ele fechasse R$31 mil em um mês em processo de coaching. E também uma mentoria com a Lisandra Cabral Tomé, onde ela ensina como usa a técnica da conversa de envolvimento para fechar processos de coaching sempre, a hora que ela quiser. Cada aula dessa tem o valor de R$ 197 e você vai receber totalmente de graça hoje, totalizando o valor de R$ 591. E mais, você vai receber um treinamento completo, onde eu ensino como você pode aumentar o seu nível de merecimento, de autoestima e de autoconfiança e nunca mais travar na hora que você precisar fazer o que tem que ser feito. Eu chamo esse treinamento de Desbloqueador de Coaches Express. Esse treinamento tem um valor de R$ 297. E mais, você recebe ainda uma aula completa de marketing pessoal para você gerar credibilidade e autoridade imediata onde quer que você esteja. Esse treinamento tem um valor de R$ 97 e você recebe ele de graça aqui no treinamento Coach de Resultado. E o maior presente, o mais valioso, você vai fazer parte de um grupo de mentoria diretamente comigo e mais uma família de coaches engajados. Esse bônus poderia ter um valor incalculável, onde você recebe infinitamente mais do que você pagou. O valor desse grupo pode ser calculado em R$ 1.997, mas você, vindo para o treinamento hoje, você recebe ele totalmente gratuito. Afinal de contas, é uma tradição minha entregar muito mais do que eu prometo. E tem mais. Eu sei que você adora ler e comprar livros, porque eu também amo. Mas também sei que muitas vezes compramos livros que não lemos ou que não agregam tanto à nossa necessidade atual. Por isso eu gravei um treinamento onde eu indico os livros indispensáveis para que você que está iniciando a sua carreira como coach, tanto para atrair quanto para fechar processos e atender. Esse treinamento tem um valor de R$ 197 e você vai receber tudo isso completamente grátis vindo para o treinamento hoje. E ainda mais, um conteúdo que eu vi que os nossos alunos precisavam muito, muito mesmo. Para você que decidir vir comigo agora no treinamento Coach de Resultado, eu tenho um bônus surpresa, algo que até hoje eu nunca tinha feito antes. Mas esse bônus é somente para os 100 primeiros alunos dessa turma, então você já sabe que precisa agir rápido. Eu vou te entregar uma aula completamente inédita de como você criar um ambiente de atendimento extremamente eficaz e em que momento usar cada ferramenta de atendimento para gerar um resultado extraordinário no seu coaching. Você vai aprender aqui o que nenhum instituto ensina, que é o contexto do atendimento, tanto no presencial quanto no online. Depois que você assistir esse treinamento, você nunca mais terá dúvidas no momento de atender. O valor desse treinamento é de R$ 497, mas esse treinamento só será entregue para os 100 primeiros que comprarem esse curso Treinamento Coach de Resultado. Esse modelo de contexto no atendimento te levará a um novo nível de resultado e de recebimento de depoimentos. Afinal de contas, quanto mais resultados você entregar para o seu cliente, mais ele ficará grato e falará bem de você, seja em vídeo ou te indicando para muitas pessoas. E mais do que isso, a gratidão que um coach que atinge resultados através do nosso coaching é algo imensurável. Esse material exclusivo está avaliado em R$ 497, então veja tudo o que você vai receber ao comprar o treinamento Coach de Resultado agora. Vamos recapitular? Você vai receber uma aula com a coach de finanças e negócios, Luciana Fior, onde ela explica o passo a passo de como ela fecha propostas de coaching em tempo recorde. E também um treinamento com o Pablo Tufano. O Pablo Tufano é coach de relacionamentos e ele vai te mostrar a técnica que ele usa para atrair pessoas interessadas em fazer coaching com ele. E também uma mentoria com a Lisandra Cabral Tomé, que é coach de advogados, e ela usa a conversa de envolvimento para fechar processos de coaching onde quer que ela esteja. Você vai receber também um treinamento completo, onde eu ensino como você aumentar o seu nível de merecimento, de autoestima e de autoconfiança e nunca mais travar na hora que você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Eu chamo esse treinamento de Desbloqueador de Coach Express. E mais, você recebe ainda uma aula completa de marketing pessoal para gerar aquela credibilidade e autoridade imediata onde quer que você esteja. E o meu maior presente, o mais valioso, o nosso grupo, o grupo onde você tem contato diretamente comigo de mentoria pelo Facebook para tirar as suas dúvidas e criar novas estratégias de atração, fechamento e atendimento. E ainda vou te dar
o treinamento com os livros imprescindíveis para você que está começando a sua carreira. Eu vou te entregar uma aula completamente inédita de como você criar um ambiente de atendimento extremamente eficaz. O valor total que você recebe só de bônus, além de todo o treinamento adquirindo agora o treinamento Coach de Resultados, é de R$ 3.676. Mas você não vai precisar pagar nem mesmo a metade disso para começar a ter resultados como coach agora mesmo. Porque você vai ter acesso a todo esse treinamento por apenas 12 parcelas de R$ 67,91 ou à vista por apenas R$ 697. Então, clique agora mesmo no botão aqui embaixo, complete seu pagamento que eu vou enviar imediatamente para o seu e-mail o login e a senha, e lá dentro você vai encontrar todo esse conteúdo e mais o link do nosso grupo secreto da mentoria no Facebook para você já ter contato comigo imediatamente. Então, chegou a hora de irmos juntos ao encontro da sua melhor versão como coach e também de você fazer parte da minha família de coaches que obtém resultados além do que eles poderiam imaginar. E agora é a sua vez. Aperte no botão abaixo e eu te vejo do outro lado, o lado dos coaches de resultado. Agora que você já aprendeu o que precisa para ter resultados como coach, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na sua área exclusiva de membros. Muito obrigada por me ouvir. Eu sou Jaqueline Salles e te vejo em breve. Até logo!